Meu nome é Moacir Davi. Eu vou realizar aqui uma palestra que faz parte da contrapartida social do projeto Isaac Newton e o Enigma da Floresta. Este projeto tem o número de código 29091, do edital 038/2020, da Lei Aldir Blanc. Antes de começar a palestra, eu tenho que dizer algumas palavras que são obrigatórias, do edital e que são as seguintes. Todas as informações constantes nesta obra são de responsabilidade exclusiva do autor. E também que esse projeto foi realizado com os recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Bem, então agora eu gostaria de iniciar explicando a vocês os tópicos desta palestra que são. Eu vou explicar para vocês o papel da literatura no trabalho da construção dos personagens pelo ator e como é feito o estudo do texto de um espetáculo teatral. O segundo tópico seria a importância da dicção, para se dizer bem as palavras, que elas sejam bem audíveis. Um terceiro tópico, a importância da impostação vocal, para que você possa transmitir a contento as palavras do texto, os seus significados, as intensidades com que você tenha que dizer para que as palavras fiquem bem compreendidas. E um quarto tópico que seria uma exemplificação de uma leitura de texto, de uma interpretação de texto, de dois poemas, que seriam um do Malbataan e o outro de Fernando Pessoa. São dois escritores internacionalmente conhecidos e, então, como exemplo de uma interpretação de texto, eu vou ler duas poesias, uma de cada autor. Bom, dito isto, nós vamos começar, então, com a importância da literatura no texto teatral. Primeiramente, quando você, ou seja, num grupo de alunos na turma, ou talvez até num clube, ou mesmo lá no bairro, na comunidade ou na família, o pessoal resolve montar um espetáculo. Escolhe um texto, ou a princípio também podem eles mesmos criar esse texto, mas vamos dizer que então vão escolher um texto. Tem lá um número de pessoas interessadas, resolveram escolher o texto X. Esse texto, então, ele vai ter uns personagens, vai ser distribuído esse texto para cada ator que vai desempenhar cada personagem. E o início de todo esse espetáculo, de toda essa montagem, não tem como não ser o estudo e a interpretação desse texto para passar, então, o que esse texto diz, o que o autor quis passar de informação para a plateia através, então, da interpretação dos atores. A interpretação do texto ela é fundamental para que ele seja entendido, logicamente. Se você não tem uma boa interpretação, você não diz o texto de uma maneira correta, convincente, fica mais difícil para a plateia absorver o conteúdo da história deste espetáculo. E para que isso seja feito, o que acontece? Os atores, cada um então com o seu personagem, eles devem dispor de alguns recursos, principalmente o vocálico, para que não digam esse texto de maneira errada e de repente dali uns 15 minutos já vão estar cansados ou com a garganta irritada. Então existem alguns exercícios básicos para que o ator tenha condições assim de dizer esse texto do início ao fim do espetáculo,
no dia seguinte, né, mais uma apresentação, enfim, quantas apresentações forem necessárias. Então ele tem que procurar uma boa dicção. A dicção não é nada mais, nada menos do que, né, utilização desses recursos, né, vocálicos que, por exemplo, você tem lá no texto uma frase, digamos, que ela é dita de uma maneira pesada, mais forte. Então o que acontece? Você tem que ter, né, uma impostação de voz para que você projete essa voz da maneira correta, e se no texto é solicitado, né, essa intenção mais forte e você vai dizê-la mais fraco, não há uma comunhão perfeita, legal com a plateia. Então você utiliza esse trabalho da impostação da voz. Na impostação, né, e na projeção da voz também é fundamental a tua respiração. Você tem que saber respirar, e essa respiração ela vem de acordo com a pontuação do texto, né? Ou seja, você quando tem uma vírgula normalmente respira um pouco menos, né? Quando tem um ponto, aí então a tua respiração pode ser um pouco mais alongada. E de posse desses recursos, daí você também vai projetar essa voz, ou seja, você vai, digamos assim, empurrar essa voz lá para que a plateia ouça. Quando eu fiz o curso de teatro na Fundação Teatro Guaíra, a professora de dicção informou a gente que a gente tem que se fazer ouvir por toda a plateia. Inclusive por aquele senhor idoso que está lá na última fila, né? E ele não ouve muito bem, mas ele pagou o ingresso, então ele tem o direito de ouvir o que está sendo dito lá no palco. Então você vai gritar para que ele ouça? Não. Você vai usar desses recursos de proteção da voz, né, da tua respiração. E nesse caso daí sempre é bom, nos teatros às vezes você não tem, né, esse recurso, porque às vezes o teatro é um pouco grande, então seria interessante fazer, né, um curso, né, um treinamento de dicção. Então é importante que você transmita, né, a intenção, né, o volume de voz para aquela pessoa que está lá na última fila, através da sua respiração. Né? Se você tem uma frase um pouquinho mais longa, que você precisa dizê-la sem respirar, então daí você já antes, né, de começar a dizer a frase, então você já respira um pouquinho mais. Se você percebe que são 2 ou 3 palavrinhas ali e já tem uma vírgula, aí você já não tem, né, a necessidade de respirar, né, tão profundamente para dizer, né, esse texto. Bom, escolhido o texto, então vamos, digamos assim, dissecá-lo. Vamos ver o que o autor quis dizer para a plateia através desse texto. Então, eu acredito que, primeiramente, você teria que procurar descobrir a corrente literária que esse texto pertence. Por exemplo, é um texto da corrente, por exemplo, do realismo, do parnasianismo, naturalismo, modernismo, simbolismo. Então, descoberta essa característica desse texto, então já sabemos que ele foi escrito, pode ter sido escrito ontem, mas que ele está sendo mostrado para a plateia uma época, né, anterior, né, bem lá atrás, que seria, digamos, vamos dizer, simbolismo, por exemplo, né? Então, descoberto isso, você vai então estudar o que o autor quis dizer através da sua interpretação. O que você tem que conhecer para interpretar um texto? Você tem que ler, né? Ler bastante, livros de ficção, de ciências, né? Livros bastante didáticos ou não, livros, né, de romance, histórias, enfim, toda e qualquer leitura é importantíssima para que você tenha uma bagagem, um conhecimento, né, para que você possa então interpretar
e entender o texto que você está lendo. Ou seja, saber, né, onde o autor quer chegar com essa mensagem que ele vai transmitir. Aí você, então, descobrindo, né, que esse texto faz parte daquela corrente literária, você já tem várias informações. Tem que ter, né, várias informações dessa corrente. Vamos dizer que nós escolhemos aqui, então, um texto de uma corrente, digamos assim, realista, né? Tempo atual, um texto realista que nós chegamos à conclusão que esse texto pertence. Eu vou citar aqui um espetáculo que eu acho que representa muito bem esta corrente realista de né, dos mais diversos autores teatrais que nós temos, importantíssimo, que é a peça intitulada Navalha na Carne, do autor Plínio Marcos. O Plínio, ele é, digamos assim, quase que especializado em textos, né, realistas, textos pesados, textos que mostram, né, o nosso cotidiano, os problemas, né, da população, e o que ela sofre, o que ela sente, o que ela gostaria de manifestar e não consegue. Então, o Plínio Marcos tem essa característica, né, de escrita de textos. Muito bem, escolhemos então o texto, já sabemos, né, as características do texto, então vamos dissecá-lo. O que o texto quer dizer? Nesse caso, a história são 3 personagens. Tem o local, né, do acontecimento dessa história, um prostíbulo de periferia. Ou seja, o que é que esse prostíbulo, esse local vai dizer? Né? Por exemplo, a cenografia dele. É claro que não vai ter ar-condicionado, não vai ter lá, né, lustres maravilhosos, porque ele acontece, né, num prostíbulo de periferia que tem lá provavelmente uma camazinha bem surrada, com seus, né, lençóis ali puídos, né, uma bacia, uma pia, né, a parede mal pintada, enfim, né, esta seria a cenografia, né, que seria, digamos assim, utilizada para que esse espetáculo aconteça nesse espaço. Mais para frente eu vou dar alguns toques, né, para vocês também, né, da composição, né, do espetáculo, que seria no caso aí a cenografia, os figurinos que vão ser utilizados, a iluminação, né, sonoplastia, maquiagem. Então são tópicos que fazem parte, né, da composição desse espetáculo para um melhor entendimento. Muito bem, então vamos aqui ao trabalho dos atores, né, no que tange a interpretação do texto. Então, provavelmente esse texto, cada personagem teria, digamos assim, uma característica própria, real, né? Por exemplo, esses três personagens são compostos por uma prostituta, já com uma certa idade, tem um cafetão, que é aquela pessoa que protege, né, ampara as prostitutas lá naquele espaço onde elas trabalham, para que elas não sejam exploradas, né, para que elas não sofram violência. Então tem o personagem cafetão, que é quem cuida, digamos assim, dela e também cuida, né, dos recursos financeiros que ela gera. Geralmente ele fica com a maior parte. Normalmente os cafetões eles exploram, né, as prostitutas. E tem um homossexual que é o porteiro lá deste prostíbulo. Então há nesse espetáculo diversos conflitos, né, existenciais de ambos os personagens. É claro que o homossexual ele tem lá os trejeitos, ele vai usar uma entonação vocálica peculiar a esses personagens, a essas pessoas, né, que são. Mesma coisa o cafetão, já ele é autoritário, já ele é o mais forte, digamos, né, todos têm que obedecê-lo, então também ele tem um sistema, digamos assim, de dizer, né, o texto. E a prostituta, né, também, claro, né, tem características
próprias, né, da mulher sofredora, provavelmente não estudou, muitos problemas familiares, enfim. Cada personagem, então, tem as suas características que, a princípio, nós já conhecemos, né? Já temos alguma noção, né, a respeito do comportamento desses personagens por leituras, né, por filmes que já assistimos, né, ou até pela realidade, de repente conhecemos, né, pessoas, né, com essas características. Mas normalmente o autor informa através da literatura, através do texto, ele informa essas características, né, através dos diálogos, né? Claro que serão diálogos próprios, né, da condição de cada um. Não acredito que o cafetão fale palavras difíceis, né, construa frases mirabolantes, né, ou o homossexual, né, também venha com tiradas fantásticas, culturais. Não, e a própria prostituta, né, também. Acredita-se que as informações que serão passadas no texto são aquelas informações, né, do cotidiano, ali daquela região, né, ali daquela comunidade. Normalmente existem outras casas, né, meio que juntas, né, as cidades, as que possuem, né, a região dos prostíbulos, hoje elas são várias, né, meio que próximas, né, para que ali já se sabe, né, que acontece esse tipo de atividade. É muito raro você encontrar, né, um prostíbulo assim no meio, né, de um espaço, né, na cidade ou numa rua, né, residencial. Existem alguns, né, alguns clubes meio disfarçados, né, mas existem. Mas normalmente os prostíbulos, né, das cidades, eles estão mais concentrados, né, numa região ali da cidade. Então, esse texto, né, que vai ser estudado pelos personagens, a princípio é feito uma do texto sem muito compromisso, né? É uma espécie de um recurso de alguns diretores, né? Que já foi escolhido, né, para dirigir a peça. Então, essa leitura é feita ali com o diretor, sem compromisso de entonação, de interpretação, mas para que se tome conhecimento desse texto. Normalmente aí também já participam mais algumas pessoas que comporão o espetáculo, né, que também participa dessa leitura, o cenógrafo, o figurinista, né, o rapaz que vai fazer a luz, o som, maquiagem, que, né, também vai ajudar na caracterização física, né, do ator para o seu personagem. É feita essa leitura. Aí então, feita essa primeira leitura, né, começam realmente os ensaios propriamente ditos. Que daí então sim, cada um vai já começar dizer o texto já com uma certa verdade a respeito do que está sendo informado. Os acontecimentos que ocorrem nesse espaço têm a sua característica própria e o ator, logicamente, obedecendo, né, a generalidade do texto, vai dizer de acordo com o que ele já sabe onde ele está. Ele já sabe o que ele está fazendo, ele já sabe qual é a relação, né, a intercomunicação entre eles. Então daí surge a interpretação. Como é que é essa interpretação? Interpretação não é nada mais do que a verdade que você vai transmitir através de uma palavra, através de uma frase, né, de um parágrafo, enfim, uma verdade que o autor colocou, né? Nos textos de teatro, às vezes, vem o que a gente chama de rubrica, que são algumas informações que o autor dá para o diretor e também para o ator a respeito do comportamento. E essas rubricas, normalmente, elas ajudam na composição do personagem, né, nas características dos personagens. E através disso, então, de conhecimento disso, é que o autor mostra para o ator que está fazendo aquele personagem, então, para ele seguir, e isso com certeza contribui mais ainda, né, na interpretação, na maneira de se expressar
do personagem para a plateia. Muito bem, vocês percebam a importância que tem a literatura para o teatro. Ela é a base. É a primeira coisa que você, quando decide participar de uma montagem, né, de um espetáculo teatral, o texto, né, é a primeira coisa. A não ser que seja algum espetáculo de mímica, né, de mágica, aí não há, né, a necessidade do texto. Mesmo que sejam poesias, porque a nossa literatura brasileira ela é definida em duas áreas, né, que é a língua portuguesa, desculpem, ela é composta de prosa e verso, né? A prosa seria, então, os textos, né, que você vai dizer, vai ler, ou qualquer tipo de literatura que conte coisas reais, digamos assim, né? E o verso, que são as poesias, que já tem uma característica diferente, né? Elas são mais sensíveis, né? Elas têm uma criatividade mais própria, né, da pessoa que está dizendo, e elas atingem, né, a poesia, as poesias elas atingem mais sensivelmente, né, as pessoas que estão lendo. Enfim, nós temos aqui então um texto de prosa. Esse texto, então, ele precisa ser entendido primeiramente nos ensaios, e aí o que é que acontece também, além das rubricas do autor, acontecem uns complementos. Os complementos que são a cenografia. É claro que a pessoa que vai criar, né, essa pessoa faz parte da equipe de criação, que a gente chama, vai criar a cenografia. Como eu já citei, né, mais ou menos ali como seria essa cenografia, para atender, né, as necessidades daqueles personagens, e conforme as informações que o autor passou. O figurino, mesma coisa. Já o figurinista já tem mais ou menos as definições ali do que ele vai colocar nos personagens, em comunhão com o diretor, né, também. Claro que seriam esses figurinos, né? Esses personagens, eles teriam uma roupa fina, cara? Não, né? Seria uma roupa, por exemplo, ali o cafetão, uma roupa, normalmente eles têm, como essa peça foi, o Plínio provavelmente estava no Rio de Janeiro, lá é muito quente, então o cafetão geralmente andava com uma camiseta, às vezes bermuda, né, um tênis, né, a Sueli, que é a prostituta, né, também, né, um shortzinho, uma sainha, né, um bustierzinho, enfim, para o trabalho dela, ela tem que mostrar, né, o corpo, né, mostrar o material. Então seriam, né, figurinos bem simples, figurinos baratos, né, figurinos usados, né, por muito tempo, sem uma renovação, né. Mesma coisa o homossexual que cuida lá da portaria, ele tem uma vestimenta também simplória, porque ele está lá parado, talvez ele troque um pouco de roupa na hora que ele for embora, né? Mas ali, naquele espaço, né, ele não precisa de ter, né, uma roupa fina, né, uma roupa de moda, etc. Então o figurinista, já sabendo disso, ele então vai confeccionar, ou melhor, ele vai desenhar, né, os figurinos para que eles então sejam confeccionados pela costureira. Ou muitas vezes, né, quando se trata de espetáculos assim com poucos recursos, esses figurinos eles são alugados, né, nos brechós. É a mesma coisa a cenografia, existem, né, os locais que alugam, né, mobília, alugam, né, adereços, enfim. Aí vai depender muito, né, do porte, né, da montagem. Muito bem, então já temos aí o figurinista e o cenógrafo. Aí o que acontece? Para esse espetáculo ter um complemento também assim de uma parte que pode ajudar muito, seria a sonoplastia. O que é a sonoplastia? Qual é a função dela? A sonoplastia ela vai ajudar a criar o clima,
né, do espetáculo, de algumas cenas são violentas, digamos, que está acontecendo ali no local. É claro que vai ter uma sonoplastia mais pesada, né? Seja uma música mais pesada ou efeitos sonoros que condizem com o que está acontecendo. É um complemento que ajuda muito no desenvolvimento da cena. Temos também a iluminação. Também é um outro complemento que, às vezes, você tenha uma cena ali que, digamos, há uma necessidade de pouca luz. Por quê? Porque é uma coisa assim que possa passar solidão, sofrimento desses personagens, né? Muito comum, né? Que seria na concepção deles. Então, a iluminação vai ajudar. Né? Ou de repente é uma cena violenta, muitas vezes os iluminadores já colocam ali uma luz colorida, um vermelho, né, para passar para a plateia, né, que aquilo ali é violento mesmo, é terrível, né, os personagens estão sofrendo. Então tem assim em várias partes do desenrolar da peça existem essas interferências, tanto de som, né, como de luz, para que elas consigam elevar, né, o espetáculo, ou até mesmo colocá-lo lá para baixo, dependendo da situação da cena. Nessa nossa peça também caberia, né, um maquiador, porque normalmente, né, as prostitutas, ainda mais no caso da Sueli, né, que é o nosso personagem do Navalha na Carne, ela já tem uma certa idade, que ela precisa, né, esconder. Então aí seria, né, o trabalho do maquiador, destacando lábios, né, olhos. O maquiador também ele faz um trabalho, né, com perucas, né, trabalha o cabelo dos personagens. Então aqui ele iria então preparar uma maquiagem condizente com as características do personagem Sueli, que é uma prostituta. Enfim, talvez uma base para disfarçar, né, a idade, né? Enfim, coisas que, dependendo do corpo da atriz, faria então esses retoques, essas interferências da maquiagem. Isso seria o que aconteceria ali no palco, né? Também existem umas concepções que às vezes o autor informa a respeito desses personagens que ele gostaria que fosse um tipo diferente, né? Então ele cita ali, isso ele usa às vezes do artifício próprio, que seria o próprio texto, né? Quando o personagem diz alguma coisa que está um pouco fora daquele contexto ali, daquela situação, daquela condição daqueles personagens, ele procura então fazer com que o ator, isso aqui está um pouco diferente, digamos assim, do que diria um homossexual, ou uma prostituta, ou um cafetão. O que se faz? Nesse caso, quando você depara, né, com uma situação, digamos assim, que seja um pouco diferente, isso é utilizado também na concepção ali da peça, no contar da história, que a gente chama às vezes de à parte, que às vezes, dependendo de certas histórias, é uma informação, digamos assim, de um personagem que ele era daquela maneira com que o autor mostrou, mas agora ele não é mais. Então existe esse à parte que em cinema também é utilizado, né? Então o autor às vezes mostra, ele joga, né, alguns aspectos, né, para dar uma informação um pouco mais abrangente, né, do personagem. Mas isso no teatro não acontece muito, mas eu citei assim para vocês perceberem que às vezes os espetáculos teatrais têm esse tipo de interferência, né, e não somente, né, aquela linha, digamos assim, direta, normal, né, do que se é normal de acontecer, né, naquela situação. Mesma coisa, digamos, a prostituta, vamos dizer que ela teve uma vida, né, diferente do que ela tem agora, né? Vamos dizer que ela
tinha uma vida boa, né, tinha uma posição social boa, aconteceram coisas na vida dela que ela se obrigou, então, né, a cair nesse mundo. Então, às vezes, o autor mostra, né, como era ali em pequenas cenas, né, como ela era antes e dando, assim, digamos, um porquê, né, que ela está agora nessa situação. Então, às vezes acontece isso, né, do autor, né, fazer questão de mostrar, né, as razões do que fizeram, né, essas pessoas a estarem ali naquela situação. E que é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas, logicamente, são obrigadas, elas às vezes não têm capacidade intelectual, de conhecimento, de sair de certas situações, e hoje é muito comum, né? As favelas, né? Pessoal morando embaixo de viadutos, pessoal, né, de morador de rua mesmo, que muitos não querem saber, né? Muitos, né, preferem isso, mas muitos realmente estão ali por, né, obrigação. Então o Plínio ele mostra esse realismo assim de uma forma tão contundente, né, que seria assim, digamos assim, ele queria dizer para a plateia, olha, cuidado que isso pode acontecer com você. Então essa é, digamos assim, a parte, né, pesada, né, de um texto realista. Ele está mostrando aquilo que não é bom, né, que é ruim, e se a gente não se precaver, não estudar, digamos assim, né, não se preparar, a gente pode ter sérios problemas aí, né, de ter que, de repente, frequentar ou participar, né, até de um espaço como esse. Então, vocês vejam, né, como é importante a literatura, né, a compreensão do texto. E isso, né, como eu falei ali, não seria só no espetáculo teatral, né? A leitura ela é importantíssima, é fundamental, principalmente para vocês, né, que são estudantes, mas ela também faz parte, né, tem que fazer parte da literatura, do conhecimento de outras pessoas também, né, de pessoas que não querem ser artistas, não querem fazer teatro, mas alunos, né, e pessoas que têm que ler. Tem que ler porque na literatura você ganha uma bagagem enorme que você vai aplicar na sua vida. Você adquire conhecimentos diversos e também você aplica esses conhecimentos, né, os estudos que você faz, tudo é literatura, né? Vocês estudantes vejam a importância que tem, né, a literatura, que hoje nas escolas a matéria, né, de literatura é importantíssima e, por exemplo, no vestibular, né, a matéria literatura ela tem um grande peso, né, para aprovação. O Enem dá a maior nota, né, para redação. Aí se você não lê, né, se você não preocupa em tomar conhecimento, né, de coisas através da leitura, né, de procurar saber os diversos, como direi, gêneros, né, literários, você não conhece autores, nem brasileiros, nem estrangeiros, enfim, se você não tem essa preocupação, você vai ter muita dificuldade no seu aprendizado. Principalmente nesses dois casos que eu citei, as tuas notas vão lá para baixo, né? E elas, assim como elas te prejudicam muito, elas te ajudam demais, porque muitas vezes você tirando uma boa nota, né, em literatura, em redação, você compensa com notas, né, possivelmente baixas em outras matérias, né, nas provas que você realiza. Então você veja aí, né, a importância fundamental da literatura, certo? O conhecimento, né, que a gente adquire através da leitura, como eu já disse, você aplica isso em toda e qualquer área que você for trabalhar. Tudo, tudo. Seja na área técnica, né, seja filosofia, seja... Enfim, você tem a literatura como o principal fator, né, de aprendizado e de desenvolvimento. Literatura é tudo.
É tudo, tudo na vida, né? Ela é importante, né, também você, sabendo, né, ela te ajuda muito na desinibição. Muitas vezes você vai fazer um teste, né, uma entrevista de emprego, por exemplo, né, você não tendo essa condição, digamos assim, porque você não lê, porque você não tem conhecimento, você não conhece direito certas palavras, fala errado, você vai ser prejudicado, né, nessa entrevista. Agora, se você conhece, né, coisas importantes através da literatura, você tem uma bagagem, né, de palavras diversas, né, de um vocabulário rico, né, você impressiona. Né? Às vezes até nem tanto pelo teu conhecimento profissional, técnico, mas às vezes pela tua desenvoltura. Né? Você provavelmente vai ter facilidade de aprender. Hoje as empresas exigem que você já tenha, né, um conhecimento prévio, né, uma experiência. Mas existem empresas, principalmente as estrangeiras, elas não exigem que você tenha experiência. Elas exigem que você tenha desenvoltura, que você tenha capacidade de falar em público, que você tenha segurança nas coisas que você vai fazer, porque eles vão te ensinar. As grandes empresas multinacionais, eles ensinam. Eu sei de uma empresa que eu quase tive a oportunidade de participar, que quando ela veio para o Brasil, ela selecionou vários candidatos e fez uma peneira, digamos assim, de candidatos que tinham assim, uma certa desenvoltura e que esses candidatos eles ficaram fechados numa espécie de escola por 2 anos, aprendendo o idioma original da empresa, aprendendo o que é que eles iam fazer, né, como profissionais nas atividades dessa empresa. Então vocês vejam, né, aí a importância, né, de você ter, né, essa desenvoltura para você poder participar, então, né. E você daí, logicamente, você tendo essa segurança, você vai aprender com uma certa facilidade a mexer naqueles instrumentos que não existiam, né, aqui, facilidade de aprendizado, já de repente esses 2 anos até poderiam ser reduzidos, porque o pessoal, né, teve um aproveitamento bom, então isso é importante. Então, literatura, conhecimento, né, através da literatura, isso é fundamental. Falar em público, segurança, você também, né, aguça a tua criatividade, né, devido ao conhecimento que você tem, né, a tua criatividade também digamos assim, alimentada, né, pelas situações que você já tomou conhecimento através, né, da leitura, então isso é também bastante importante. Um outro aspecto também que nós temos que... Eu vou agora aproveitar para ler, para a gente fazer aquela interpretação do texto que eu falei, né, dos nossos 2 autores. Então vamos aqui fazer então agora uma espécie de um exercício, né, de interpretação de texto. Vamos ler aqui primeiro então o Maupassant, que ele conceitua, né, a poesia, ele esmiuça, digamos assim, né, a poesia. E ele exemplifica o que ele quer dizer através das palavras constantes da poesia. Normalmente os poetas eles fazem isso com, né, uma certa beleza. O Maupassant ele faz isso muito bem e ele mostra para o leitor as nuances, né, das palavras e das frases também com pontuação. Nós não podemos não saber por que aqui tem uma vírgula, por que aqui tem um ponto, né?
Por que que aqui é uma exclamação ou é uma interrogação? Então, isso a gente, na interpretação do texto, você vai ficar sabendo. Também, aqui na interpretação de uma prosa, é fundamental se obedecer essa pontuação. Então, vamos lá. A respeito, então, da poesia. A poesia é uma arte eterna. Não tem como dizer não. É uma arte eterna, né? Ela existe, né, dos tempos primórdios, né, existe hoje e vai existir ad eterno, né? Não é uma arte eterna. Tá, ele então colocou um ponto aqui para explicar essa introdução. Agora ele vai dizer o que ele acha, né, do que seja a poesia. A poesia é a florescência radiosa e divina da espiritualidade. Ponto. Então aqui há necessidade de uma, como eu falei um pouco atrás ali, a respiração um pouquinho maior, né? A da vírgula um pouco menor e a da pontuação do ponto um pouco maior. É a mais fina e melindrosa expressão da vida intelectual, vírgula, não direi a mais alta, vírgula, porém a mais bela. Ponto. Então, vejam só aqui essa maneira como ele expressou de um dos aspectos que ele acha que seja a poesia, né? É a mais fina expressão, melindrosa expressão da vida intelectual. Não sei aqui, será que uma pessoa que não seja intelectual não diria uma poesia? Poderia até dizer, mas não seria uma poesia, né, melindrosa, né, da mais fina expressão. Seria já uma poesia, digamos assim, uma quadrinha, né, como a gente tem às vezes nomeado certas poesias, né. Mas não, ele diz aqui que é a mais fina e melindrosa expressão da vida intelectual. Não direi a mais alta, ou seja, a mais alta fineza, a mais alta expressão, porém a mais bela. Ela pode não ter uma expressão alta, mas que ela é bela, não há a menor dúvida. Isso ele deixa patente. É vária, ela se desenvolve, né, por várias vezes, digamos assim, né? É vária e profunda, vírgula. Contraditória e enigmática como a própria vida. Então aqui ele já cita, né, ser a vida enigmática, então ele compara a poesia com essa situação e a profundidade, né, que ela chega, tanto que ela é enigmática como a própria vida. Resume em si todos os encantos, vírgula, desde os encantos mais sutis dos sentidos até os encantos ásperos e sangrentos da luta. Vejam aqui como ele coloca a poesia numa situação até pesada, digamos assim, né? Ou seja, ela resume em si todos os encantos. Sejam encantos, né, sutis, sejam encantos pesados, né, e sangrentos como a luta. Ou seja, a poesia atinge tudo, né? Ela está presente em tudo, na maneira de ser observada pelo leitor, pela sensibilidade do leitor, né? Resume em si todos os encantos, desde os encantos mais sutis dos sentidos, né, os sentimentos sutis, até os encantos ásperos e sangrentos da luta. Aqui, então, quando você lê, por exemplo, você leitor apenas lê, é claro que isso fica, né, no seu consciente e você não está interpretando, você está apenas lendo. Então seria, resume em si todos os encantos, desde os encantos mais sutis dos sentidos até os encantos ásperos e sangrentos da luta. Sinceramente, de repente você está lendo, se você for ler dessa maneira, você está perdendo tempo. Você vai ter uma certa dificuldade de absorver esse conteúdo que o autor quer passar, né, em relação à poesia.
Se você conseguir ler com uma certa interpretação interior sua, você vai ver como é muito mais interessante. Você vai, digamos assim, degustar essas palavras, né, com mais prazer, né, com mais atenção. É a voz do pássaro e é o relâmpago. Vocês vejam né, a diferença de uma voz do pássaro, o som da voz do pássaro e o som do relâmpago. Isso, para ele, é poesia, não é outra coisa. Né? É a voz do pássaro e é o relâmpago. É o luar e é o oceano. Ele quis dizer com isso o tamanho, né, do significado da poesia. O luar. O luar abrange, né, o planeta todo. E é oceano, enorme. Né? É suspiro e é trovão. Outra comparação aqui que ele faz. Suspiro, coisa leve, tranquila, né, sossegada. E trovão. Né? Como o próprio relâmpago, o trovão, a violência, o som, né, estridente. Isso é poesia. É a aragem perfumosa e é vendaval destruidor. Aqui ele faz uma comparação do que ele sente, do que ele imagina que é a poesia, de duas situações, né? Situações leves, suaves, tranquilas, situações pesadas, violentas, situações, né, drásticas, comparando, né, uma com a outra. Derrama em torno de si as mais suaves consolações, bálsamos de rosas e poeira de estrelas. Aqui ele dá um complemento, digamos assim, né, que não é violento, é poético, né, como a própria poesia, ou seja, derrama em torno de si as mais suaves consolações. E também é bálsamo de rosas, poeira de estrelas. Aqui ele coloca uma reticência. O significado da reticência, então, é que queria se dizer mais alguma coisa, mas será que digo, será que não digo, será que complemento, será que paro? Então a reticência tem essa função, né, de deixar, digamos assim, em aberto, né, o que pode ser talvez até incluso ali, né, na imaginação de quem está lendo. Né? Derrama em torno de si as mais suaves consolações, bálsamo de rosa e poeiras de estrelas, e parou. Então essa é a função da pontuação reticência. A poesia é a filosofia em flor. Né? Ou seja, a filosofia, né, florescendo. Né? No caso aqui, a filosofia em flor é aquela coisa, né, das pétalas, né, da composição da flor. Então a filosofia está ali. Aliás, a poesia está ali, nessa filosofia que, quando você olha, né, uma flor, você tem sentimentos, né, te leva, né, a vários pensamentos, então a poesia está inclusa ali. É a flor da literatura. Aqui, então, também ele diz, né, define, né, mais ainda, né, de ser a poesia uma flor. Versos, gotas de luz no mar do pensamento. Mensagens de esperança para o batel da vida. Aqui batel tem uma... ele quer dizer, o significado da palavra batel é embarcação. Então vocês vejam, versos, gotas de luz no mar do pensamento, como se você, nesse mar do pensamento, esse pensamento grande que você tem gotas de luz, né? E você tem, então, mensagem de esperança no deslocamento, digamos assim, da vida. Isso você adquire, né, nesse tom poético, sendo os versos gotas de luz. Ilumina esse deslocamento da vida. Né? Aqui também ele colocou uma reticência, depois do batel da vida,
porque ele poderia também querer dizer mais alguma coisinha ali. Então, na interpretação do texto, você vai achar essa entonação para que fique claro para quem está ouvindo que você até gostaria de dizer mais alguma coisinha referente a essa frase, mas não disse, então colocou reticência. Salva vidas dos náufragos da dor. Ou seja, a poesia, né, salva vidas dos náufragos da dor. Né? E ainda a poesia que, cantando o amor, a natureza e a glória, vírgula, faculta aos homens os voos admiráveis da imaginação. Então, ainda a poesia, cantando o amor, cantando a natureza, cantando a glória, ela faculta aos homens o voo, né, admirável da imaginação. Ou seja, você, quanto mais você lê poesia, mais você consegue admirar mais, né, a beleza, né, das coisas. É preciso alcançar uma certa pureza para obter o dom da poesia. Realmente, se você não está preparado ali, né, para observar tudo que essa poesia está dizendo, né, você tem que ter, né, alcançar uma certa pureza para você entender, para você sentir, né, o que está sendo dito ali. É a lágrima que o poeta não reteve. Ou seja, o poeta, no caso aqui pode ser até o autor, o autor, logicamente, mas também pode ser o leitor. Ele ficou tão sensibilizado que ele deixa cair a lágrima, ele não reteve. Né? É a graça dominando a natureza. Aí então ele segue mais passando, né, para o leitor dessa poesia informações, situações que normalmente as pessoas têm ao lerem poesia, ao curtirem poesia. Né? Então agora eu vou ler aqui, né, um trecho também do nosso querido Fernando Pessoa, que também é um estilista, né, da letra, da literatura. Ele é um artesão, né, da arte, né, de interpretar textos também, de escrever textos, né, dos mais diversos. Aqui ele joga essa poesia mais em versos, né, não muito palavras, ele procura rimar, né, então ele joga... e o Fernando Pessoa ele tinha vários pseudônimos, que não se chamam pseudônimos, chamam-se heterônimos. Ele tinha 4 heterônimos. O pseudônimo é um nome fictício, né, que o autor dá a si mesmo, para que escreve, né, sobre diversos assuntos, né, sobre diversas correntes literárias, enfim. E o heterônimo não. Ele tem, assim, por exemplo, um heterônimo que é um nome, né, também fictício, para cada situação, digamos, por exemplo, filosofia, como é o caso aqui dessa leitura que nós vamos fazer, o heterônimo é o Alberto Caeiro. Então o Alberto Caeiro, que é o Fernando Pessoa, só trata de temas filosóficos, entendeu? E aí ele tem o Álvaro de Campos, tem o Ricardo Reis e o Bernardo Soares, que tratam daí de outros desenvolvimentos literários. Por exemplo, o Álvaro de Campos, ele trabalha mais com a tecnologia. Todos eles são o Fernando Pessoa, mas ele então separa, né, esses temas por heterônimos, quer dizer, cada seria uma pessoa. Da mais alta janela da minha casa, com um lenço branco, digo adeus aos meus versos que partem para a humanidade. Então aqui os versos que ele escreveu, né, lá da janela da casa dele, ele dá adeus, né? Vão meus versos, né? Procurem o mundo. Eu não estou alegre nem triste, esse é o destino dos versos. Sim, claro. Você não escreve versos para guardar lá na tua estante, não. Você escreve versos, né, poemas, né, a literatura em geral, para que as pessoas tomem conhecimento. Escrevi-os e devo mostrá-los a todos. Claro, escrevi-os e devo mostrá-los a todos. Porque não posso fazer o contrário, que é o que eu falei, né, você escrever e não publicar. Como a flor não pode esconder a cor. Claro, a flor não pode esconder. Como é que ela vai esconder? Né? Não tem como.
nem o rio esconder que corre. Se está parado lá, não é rio, é uma lagoa, né? Então o rio também não pode escorrer que corre, não pode esconder que corre. Esses são os versos. E também nem a árvore esconder que dá fruto. Ei-los que vão longe, como que na diligência. Aqui na diligência, no caso, é a movimentação que eles seguem, não a diligência, o veículo de transporte, né? Mas a diligência que é o que vai, né? E nem sequer sinto pena, como uma dor no corpo, quem sabe, quem os lerá? Para ele não importa, né? Não importa quem vai ler. Qualquer um que lê já está muito bom. A quem sabe que mãos irão. Quem vai pegar isso para ler, né? Ele se submete e se sente quase alegre. Ou seja, submeto-me e sinto-me quase alegre. Por que quase alegre? Ele escreveu para que as pessoas vejam. Deveria ficar alegre. Mas o poeta, ele tem essa coisa assim, diz, puxa vida, são meus filhos, de repente, né? Tive que encaminhá-los ao mundo, coisas de poeta, digamos assim. Ide de mim. Passa a árvore e fica dispersa pela natureza. A árvore passou, fica ali, como o verso, né, digamos, referente à árvore, fica dispersa pela natureza. Murcha a flor, mas o seu pó dura para sempre. Sabe? O verso foi, a flor murchou, mas o pó, né, esse verso, digamos, vai durar para sempre. Corre o rio e entra no mar. Não vai para outro lugar, ele corre e entra no mar. Ou seja, escrevi o verso, esse verso vai, alguém vai pegar e vai ler. E vai se sensibilizar, né, ou não, vai gostar ou não. Passo e fico como o universo. Ou seja, o verso passa, ao mesmo tempo ele fica como o universo, ou seja, ele fica grande, porque ele contribuiu para quem leu, para quem degustou, para quem entendeu, né, esse verso. Ele é tão grande, né, tão importante como o universo. Então, estes foram, né, os versos, né, da literatura de Malba e do Fernando Pessoa. Rapidinho, eu gostaria de passar para vocês aquelas outras atividades que compõem a montagem teatral, que nós já falamos, né, do texto, lógico, né, que é o fundamental, né, do diretor, que vai orientar, né, toda a sua equipe conforme, né, os acontecimentos que venham aparecendo no texto. E tem daí também essa equipe que nós falamos da criação, normalmente cada um tem um assistente ali, né, para dar uma orientação. Né? Então, ali no palco, digamos, é esse pessoal, né, que mostra o seu trabalho. Nos bastidores, ou seja, em volta, né, do palco, tem ali os camarins, tem ali né, as coxias, que são os arredores, né, em volta do palco. Nos camarins geralmente fica a camareira, a função dela é auxiliar, né, os atores, às vezes tem uma troca de roupa meio rápida, né, entre uma cena e outra, então a camareira está ali para ajudar. E também tem o contra-regra, que é aquela pessoa que também ajuda os atores, às vezes tem, né, que sair um objeto de cena, ou tem que entrar, né, um objeto de cena, então eles auxiliam, né, eles fazem esse trabalho. Lá na frente do teatro tem o porteiro, que recebe os ingressos, e o bilheteiro que vende os ingressos. Então o porteiro normalmente o ingresso é destacado, ele tem duas partes, né? O porteiro então destaca um ingresso, uma parte fica com a pessoa que vai assistir o espetáculo e a outra parte ele coloca numa urna, que depois vai ser comparada com o produtor do espetáculo vai comparar essa urna, né, com o que foi vendido ali pelo bilheteiro. Né? Sejam tantas inteiras, são tantas meias entradas, tantos convites, né? Então daí essa urna ela existe para isso. E fora de tudo isso você tem que divulgar seu espetáculo, né? Então tem ali, ou é contratado, né, um assessor de imprensa, né, ou o próprio grupo providencia essa divulgação, né? Confeccionam-se ali os cartazes, né? Os panfletozinhos para serem distribuídos, né, geralmente
nos sinaleiros, né, das ruas. E então, divulgado também muitas vezes, né, na TV, né, hoje nas redes sociais, né, hoje as redes sociais abrangem, né, milhões de pessoas, então também divulga-se ali. Então há essa divulgação do espetáculo, né, para que o público tome conhecimento e compareça, né, para assistir a peça. Muito bem, eu acho que, espero que todas, né, essas informações que foram passadas, né, através dessa palestra, sejam de grande utilidade, né, para vocês estudantes, né, alunos, e mesmo para pessoas que queiram, né, de repente montar um espetáculo. Lógico, você não vai, de repente, precisar, dependendo do porte do espetáculo que você queira montar, você não vai precisar de tudo isso, né? Às vezes pode ser uma coisa um pouco mais simples. Às vezes você vai montar um pequeno espetáculo lá para ser apresentado para os alunos ali na sala de aula, né? Então o fundamental ali é o texto, né? O ator, né? E a plateia. Teatro em resumo, é isso, sendo que o texto é fundamental. Né? Se você não tem texto, se você não tem um texto, o que você vai dizer? Né? Se você não tem um ator para dizer o texto, não adianta nada. Também se você não tem uma plateia para ouvir o texto através do ator, também não. Então esses três tópicos são importantíssimos, né, na montagem de um espetáculo teatral. Espero que seja útil, não só na sua escola, né, aí no seu clube, na sua comunidade, mas que seja útil também na sua vida, reforçando mais uma vez. Literatura. Literatura é tudo. A literatura é o espelho da vida e é através desse espelho que você vai se ver, que você vai analisar. Sou alguém? Não sou. Quero ser alguém? Vou ser. Tá? Então, literatura. Literatura é fundamental. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.